Vamos para a palavra? Quem é que veio porque a mensagem é sobre alegria? Hoje você está falando, eu preciso ver uma mensagem sobre alegria, por favor. Ai, Senhor. Feche os seus olhos então. Tudo bem? Oh, alegria. Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa alegria. E a tua alegria é a nossa força. Hoje que nós sejamos renovados pela tua alegria, renovados pelo teu Espírito. Que nós venhamos entender, sermos exortados e encorajados pela tua palavra, para que nós possamos viver esperançosos pelo teu retorno, pela tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, enquanto eu estava preparando a mensagem, o meu esboço, eu mesmo me senti tão encorajado em relação à mensagem, em relação a aquilo que eu vou falar hoje. Eu vou usar um texto que é um dos meus favoritos do Novo Testamento, e toda vez que eu falo sobre esse texto, imagens vêm na minha cabeça, eu fico imaginando coisas que, infelizmente, os autores do Evangelho não nos deram com mais detalhes, e eu fico, poxa vida, aí a gente vai para Chosen, que é o... Chosen pode? Chosen é quase canônico, né, para o Ramon. Diz o Ramon que Chosen é quase bíblico, quase escritura. Mas é quase, né? E enquanto eu estava preparando, eu fiquei alegre, eu fiquei assim, cara, que delícia. Peguei os meus comentários, peguei um monte de coisa, eu fiquei, eu preciso me segurar, eu preciso fazer a mensagem mais curta, fazer a mensagem mais enxuta. Mas eu confesso que esse assunto me dá muita empolgação e me dá alegria só de pensar. Você está alegre, Dani? Oh. Então, quando nós falamos a respeito de o advento, vocês perceberam que a arte hoje tem algo diferente de novo? 3 velas, porque hoje é a terceira semana do advento, é a vela que nós acendemos, 2 pequenininhos, 2 toquinhos e uma maior, porque hoje é a terceira semana do advento. Caso você não saiba o que é o advento, são as 4 semanas que dão acesso, ou dão sequência antes do Natal. Então, é uma maneira do calendário litúrgico cristão de fazer com que os corações de todo cristão se voltem para a esperança da vinda de Jesus. Então nós olhamos para trás, observando e falando a respeito da história de como foi para aqueles que tiveram a expectativa da vinda do Messias, e nós como cristãos que vivemos depois da vinda do Messias, como nós também somos chamados e precisamos cultivar essa expectativa, cultivar essa esperança, cultivar essa alegria, cultivar o amor pelo retorno do Messias, que hoje nós já sabemos quem é, e por isso nós podemos, de uma maneira diferenciada do que aqueles que vieram antes de nós, poder clamar pelo retorno de Jesus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento e nós observamos a maneira que o plano de Deus é construído em toda a história, nós vemos que Deus estava lançando sementes ao longo do caminho, fazendo com que as pessoas começassem a colher dos frutos dessa semente e ganhassem uma certa ansiedade em relação àquele que viria para trazer a salvação. Isso tudo começou lá em Gênesis 3, com a queda do homem e a promessa de Deus em relação à serpente, de que ele não deixaria as coisas da maneira que elas estão, de que ele iria fazer algo a respeito daquilo que é o fruto do pecado e da queda de Adão e Eva. Então ele olhou para a serpente e diz, só para você ficar sabendo, é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou uma miniatura de evangelho, uma semente de evangelho. Ele diz para a serpente, só para você saber, não vai ser assim, porque o fruto da mulher, a semente da mulher, um dia vai vir e vai pisar, esmagar a tua cabeça. E a promessa que começou aí de que ele iria esmagar a cabeça da serpente, tinha a ver com uma vitória sobre um inimigo causador de uma distorção de realidade, uma distorção de verdade, fazendo com que o homem se separasse de Deus por causa da morte que foi
como fruto do pecado e da desobediência. Então, não era simplesmente a semente da mulher vai vir para pisar a sua cabeça e você vai continuar andando com um galo na cabeça. Não era de que, ele vai simplesmente te ferir. A promessa que os homens desde Adão esperam é de que um dia um homem vindo de uma mulher iria vitoriosamente clamar de volta a posição de governo, a posição de rei que Adão perdeu quando ele entregou isso à serpente no momento que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Então, desde Adão, existe esse motor rodando no meio da história, que começou a ser construído com palavras dadas por parte de Deus, sementes lançadas no coração do homem, a respeito de um homem que viria. Um dia ele vai vir. O rei de Israel que é esperado. O filho de Davi que é esperado. E ele fala para Abraão: Abraão, da tua semente, ou do teu descendente, como Paulo diz. Ele não falou dos teus descendentes, ele disse do teu descendente, a partir dele eu vou fazer bendita todas as famílias da terra. E os homens, especialmente, quando eu falo os homens, eu não estou falando de todas as nações, mas em especial Israel, começou a cultivar e a agrupar essas coisas debaixo da umbrella, do guarda-chuva chamado Messias. O Messias, o Cristo, é aquele que viria como sendo o prometido ou o ungido de Deus. Então a palavra Messias, a palavra Cristo, tem a ver com esse que Deus separou desde antes da fundação do mundo para algo especial, para um apontamento, para uma função, para um papel no meio da história do povo de Deus. Então, quando no Antigo Testamento se olhava, ou se pensava, ou se falava a respeito do Messias, eram essas profecias que vinham à mente de todos. E é engraçado que algumas das profecias que surgiam, vinham por meio de canções, vinham por meio de sonhos, de visões. Por exemplo, quando Davi falou a respeito de uma conversa que ele ouviu de Deus conversando com Deus, em Salmo 110, ele fala: o Senhor disse ao meu Senhor, Jeová disse a Adonai: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Ele estava falando a respeito do Messias, que era Senhor de Davi, mas com o entendimento de que este que estava acima de Davi, viria do próprio Davi. Mas isso era um salmo, era uma canção. Imagina que o Daniel e a Tal fazendo um antifonal aqui durante a oração, e de repente eles proclamam algo que para eles é tipo sem sentido nenhum. O Senhor virá a Varginha e pá. E aí alguém escreve isso. Milhares de anos depois, Jesus vem à Varginha e cumpre exatamente as palavras que foram proclamadas pela boca de músicos e cantores. E aí você tipo, como isso? Muitas coisas que aconteceram na vida de Jesus, ou que foram cumpridas por Jesus, foram proclamadas por escritores de música, por Salomão, por Davi, por Jedutum, por Asaf. Os caras escreviam canções e na verdade as canções deles estavam proclamando coisas que só o Messias, que só o ungido de Deus poderia cumprir. A espera pela atuação de Deus em prol do seu povo é parte da história da salvação, assim como da história de Israel e da igreja. Nós aguardamos continuamente pela ordem de Deus, que causará mudança imediata e absoluta em toda a nossa realidade. Então essa esperança, a expectativa de que o Messias, o Cristo, o prometido viria, era uma expectativa de que a qualquer momento, em qualquer geração, de repente nós vamos ouvir do céu uma ordem: é agora. E Deus vai enviar o filho da mulher, o filho da virgem, que virá para nos resgatar da opressão de um governo corrupto, de reis corruptos, de nações corruptas, de um mal que nos oprime e que nos faz continuamente permanecer num estado de inimigos de Deus e inimigo das nações.
Mas para a gente, nós, a igreja, depois que Cristo morreu na cruz, mesmo que nós ainda olhemos para as nações, olhemos para os governos de forma pejorativa e olhamos para eles dizendo, esses governos são tudo corruptos, são tudo homens maus que nós precisamos de salvação deles, ainda assim, o que nós esperamos hoje não é simplesmente que Jesus venha e nos livre de Roma, não é simplesmente que Jesus venha e nos livre de Lula, Bolsonaro, ou seja lá qualquer outro governo que possa vir. O que nós estamos esperando é de que Jesus possa voltar e cumprir o restante das promessas que o Pai fez a respeito dele, a respeito de um rei que um dia se assentará em um trono físico, cujo o nome será proclamado a todas as nações, e todas as nações virão até ele, para se prostrar e dizer, você é rei sobre nós, e nós não temos nada, absolutamente nada para fazer a respeito disso. Pelo contrário, eles não vão se revoltar contra o governo de Cristo, eles vão entender, quando olharem para Cristo na manifestação dele, eles vão compreender, é absolutamente necessário, que somente ele reine e governe sobre todas as nações. Não vai haver um coração que vai olhar para Jesus e falar assim, eu acho que eu faria melhor, eu acho que eu governaria melhor do que Jesus. Quando nós o virmos como ele realmente é, quando as suas palavras penetrarem os nossos corações como uma espada de dois gumes que sai da sua boca, quando os reis da terra começarem a cair no caminho que ele passar, então nós vamos entender, só ele pode fazer o que ele veio para fazer. Por isso foi que no céu aconteceu aquela imagem que acontece em Apocalipse 4 e 5, onde o Cordeiro caminha diante do trono e toma o livro da mão do que se assenta no trono. Houve uma pergunta, quem é digno de tomar o livro, tomar toda a autoridade? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí João chora, e aí vem alguém e diz, ei, fique tranquilo, João, porque é impossível ficar tranquilo, não encontramos ninguém. Ele fala, não, nós encontramos um que é digno de tomar o livro. Nós encontramos alguém que é digno de tomar toda a autoridade. Quem que foi? O leão da tribo de Judá. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele prevaleceu. Com o seu sangue, ele comprou homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituiu um reino de sacerdote. Prepara João, porque agora ele vem. Então pensa, nós falamos sobre isso agora, já não dá um... Volta logo, Jesus, vem logo, Jesus. O dia que Jesus, é igual uma música que o Hits que tem, no dia que ele rasgar o céu como uma folha de papel. Imagina esse dia que de repente a eternidade, a realidade vai se abrir e nós vamos ver o céu inteiro seguindo Jesus em direção à terra. A Bíblia diz que todos os santos anjos estarão seguindo o cavaleiro no cavalo branco. Eu acho que é anjo pra caramba. Imagina a imagem. Talvez eu até gosto de imaginar que provavelmente sejam a multidão de anjos que vai fazer com que o sol escureça. Vai ter tanto anjo ao redor da terra, que nós não vamos ver mais nada além dessa grande imagem aterrorizante, espetacular e ao mesmo tempo com os nossos corações pulsando na boca. Ele voltou! E nós vamos olhar para ele, em um piscar de olhos, vamos nos encontrar com ele no céu, e nosso corpo terreno, nosso corpo carnal será revestido de eternidade. E não é sobre isso que eu vou falar. Mas já deu bom, né? Já deu alegria. Então, eu vou voltar para minha anotação, porque senão a gente não sai daqui hoje. A ordem de Deus para a salvação do seu povo é para sempre ser entendida como uma boa nova para o homem, vindo da parte de Deus. Então, desde Adão, quando Deus deu a notícia diante de Adão, olhando para a serpente dizendo, não vai ser para sempre que você vai ter essa autoridade. Imagina o homem e a mulher a partir dali pensando,
um dia nós vamos voltar à presença de Deus. Um dia nós voltaremos a nos relacionar com Deus. Por quê? Porque Ele prometeu. Você consegue fazer isso? Não. E você, Adão, consegue voltar para a presença? Não. Olha o tamanho do querubim que está fechando o caminho. É impossível a gente voltar à presença de Deus. Mas nós sabemos que nós vamos. Por quê? Porque Ele disse que isso aconteceria. Porque Ele disse que Ele faria isso. No passar dos anos, as promessas de Deus eram as mesmas. Eu vou fazer isso. Eu prometo e eu cumpro. A mão do Senhor é que fará isso acontecer. A salvação virá. O Redentor virá. Mas Ele não virá como se fosse porque vocês conseguiram achar alguém vitorioso. Porque vocês levantaram um guerreiro poderoso. Vai ser porque do céu veio a provisão para a salvação. Então, a boa notícia é essa. A boa notícia é de que nós só tínhamos má notícias. E Deus falou do céu. Deus disse, chegou a hora. E Ele mandou anjos para abrir o caminho. Nós vamos falar ainda daquele momento que Deus mandou anjo para falar com uns simples pastores no pasto. Lembra? Que delícia. Não precisava, mas Ele quis. E Ele mandou anjo para falar com Isabel, para falar com Zacarias. E Ele mandou anjo para falar com José, para falar com Maria. Ele mandou anjos. Agora você imagina, porque se você lê o texto que nós vamos falar hoje, a respeito da conversa do anjo com Maria, você vê que o anjo tinha muito mais informação do que ele deu. Ele sabia de muito mais coisa, tanto que ele só deu a informação quando Maria perguntou a respeito de algo. Aí ele falou, não, já que você quer saber, deixa eu falar um pouco mais. Mas ele estava cheio de informação. Imagina os anjos olhando um para o outro. Deus me mandou. Deus me deu a honra. Depois de todos esses séculos esperando o dia que um de nós viria aos homens dizendo, boa nova no céu. Nas mais altas alturas, no céu dos céus, foi proclamado, chegou o dia, o Salvador está vindo. E agora um deles poder ter a honra. Porque se você nunca parou para pensar nisso, é honra para um anjo proclamar as boas novas do reino de Deus. O escritor de Hebreus vai chamar os anjos de espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, eles preparados por Deus com o coração em chamas, pela mensagem do coração de Deus para o coração dos homens. E quando eles são chamados por Deus, ok, chegou a hora, vá lá e diz para os pastores no campo, diz para eles, em Belém nasceu o Salvador, corre. O anjo, eu vou participar da história da redenção. Para sempre o meu nome, não está o nome dele, né? Mas para sempre eu vou estar lá, no meio das escrituras sagradas, vai estar lá o dia que eu falei para os pastorzinhos, acorda, em Belém nasceu o Salvador, e aí um coral celestial, Hosana, que coisa linda, velho. No plano da salvação, a alegria da salvação, que nós estamos falando hoje, ela é a resposta do coração ao saber que em sua condição deplorável e imunda, Deus o viu, agiu em nosso favor e nos salvou. A alegria da salvação tem a ver com aquilo que nós estudamos esse final de semana, do Sermão do Monte, quando nós somos chamados de felizes por chorarmos. Felizes os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o pobre de espírito olha para si e entende, não há absolutamente nada de bom em mim, não há absolutamente nenhuma maneira de vida brotar de mim mesmo, porque eu não tenho essa capacidade. Eu preciso de Deus para amar Deus, eu preciso de Deus para buscar Deus.
O pobre de espírito, então, é todo aquele alcançado pelo Evangelho, que conseguiu olhar para si e entender. Era absolutamente impossível eu conhecer e alcançar Deus, se Deus não tivesse primeiro olhado e me alcançado. Isso é a alegria da salvação. É engraçado pensar nisso. A alegria da salvação é o dia que você chorou pela primeira vez, porque você era pecador, morto em seus pecados, mas Cristo morreu para que você tivesse paz com Deus. Esse é o dia de maior alegria, o dia que você chorou. E a gente, quando fala que chorou pelos nossos pecados, não é simplesmente de, nossa, como eu sou um homem mau. Eu sei que eu sou mau, mas Ele não. E Ele me quis. E Ele me buscou. E Ele pagou um preço para me ter. Justo eu, que me conheço e sei que eu não mereço. Essa é a alegria da salvação. O dia que nós recebemos a boa notícia de que Deus fez uma jornada para nos ter. No plano da salvação nós vemos a promessa da presença do próprio Deus no nosso meio e a resposta de alegria em ver isso acontecendo. Durante todo o Antigo Testamento nós vemos uma coisa em comum na história em relação à presença de Deus. Nós vemos Deus prometendo que Ele vai manifestar ou estar no meio do seu povo. E enquanto Ele fala isso, que essa promessa da presença de Deus, isso vem acompanhado sempre de alegria. Então, Deus vai estar no nosso meio, Deus vai encher o templo, Deus vai caminhar conosco, Deus vai com a gente no meio do deserto. Maravilhoso. Mas isso também é sempre acompanhado com temor. Deus vai estar no nosso meio. Tipo, Deus está no nosso meio. Vocês estão entendendo a luta? Deus vai estar no nosso meio. Que grande honra é essa que Deus vai caminhar com homens comuns? Mas também nós estamos falando que Deus Santo, Divino Deus, aquele Deus que se assenta no trono, Ele vai caminhar com a gente. Talvez por isso que Ele sempre diga, tanto no sermão do Sinai, quanto no sermão do monte, em Mateus 5, 6 e 7, Ele fala da mesma coisa, sede santo, porque Deus é santo. Se vocês não forem santos, é impossível você caminhar ao lado de Deus, porque Deus vai estar no meio de vocês, e você com o coração, sim, não, sim, Ele vai estar com a gente, não pode estar comigo, porque se eu caminhar com Deus eu morro, porque eu me conheço, eu sei a minha fraqueza, eu sei os meus pecados, da lambança que todos os dias eu tenho que me lavar. Como que Deus vai querer caminhar comigo? Tem uma promessa em um livro que talvez você nem nunca leu, chamado Sofonias. Abre aí em Sofonias, vamos ver quem acha primeiro. Não vale no celular. Tem uma dessas proclamações de Deus para o homem, dizendo: homem, eu vou estar no meio de vocês. Abre comigo lá em Sofonias. Quem achou? Achou, mãe? A mãe é treinada, a Bíblia, a dona Carmen. Abre a Bíblia onde quiser, automático. Pá, tá lá. Sofonias 3, versículo 14. Eu quero fazer um paralelo entre essa proclamação de Sofonias 3 com a proclamação do anjo sendo feito a Maria e a canção que Maria fez em resposta àquilo que o anjo falou com ela. Então veja a proclamação pela boca do profeta Sofonias e aquilo que acontece na realidade um bom tempo depois. Então Sofonias 3, 14 a 17 diz assim: cante alegremente, ó filha de Sião. Então olha a beleza disso, marca essas palavras enquanto você lê.
Cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Parece que é um monte de sinônimo, é um monte de sinônimo para coloca um sorriso no seu rosto e começa a dançar e a cantar, porque a boa notícia é algo que você não merecia, mas você está recebendo. Então, cante alegremente, rejubila, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti. Ele lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, olha que coisa linda. O rei de Israel, que também é o Senhor, está no meio de ti. Daqui por diante, não temerás mal algum. E naquele dia, como se ele estivesse falando do futuro, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, e Ele é poderoso para salvar. Agora olha esse aqui, dá até arrepio. Ele, quem? O Senhor que é rei de Israel, esse que afastou a condenação, esse que está no meio de ti, Ele se alegrará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Pensa só. Tem até uma música assim, né? Eu amo essa música. Senhor Deus está no meio de ti. Muito velho para vocês. Só nós. Quem aqui conhece a música? Pelo amor de Deus, mais alguém além de eu e mamãe? Não. Enfim. Eu amo essa música. Agora pensa nisso. O Deus Todo-Poderoso que está no meio de vocês, Ele que removeu e aniquilou os seus inimigos, Ele agora vai olhar para vocês, e não é você que está cantando de júbilo, exultando, se alegrando, cantando com canções. Deus vai olhar para você e vai começar a cantar de alegria a teu respeito. É Ele quem vai dançar. E aí, cadê o Ramon? Ramon vai lembrar do Chosen, Jesus dançando. Mas imagina que o motivo da dança de Jesus agora é: eu tive a recompensa do meu sofrimento, eu tive a recompensa do meu sangue derramado, o Pai me deu aqueles cujo sangue foi valor de compra por eles, e Ele vai começar a se alegrar por nós. Mas olha só, cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, e regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. No Antigo Testamento, isso é lindo, e essa expressão, filha de Jerusalém, especialmente Cântico dos Cânticos, que é um lugar onde várias vezes vai falar das filhas de Jerusalém, geralmente está falando a respeito das mulheres judias, né? As mulheres de Jerusalém. Mas aqui especificamente, quando ele fala, alegra-te, rejubila, cante de alegria, ó filha de Jerusalém, ó filha de Israel, filha de Sião. Será que isso pode estar falando a respeito de alguém específico? Será que essa ordem do profeta de cante de alegria, porque o teu Salvador chegou e Ele está no meio de vocês? Será que ele está falando? Será que ele lançou uma flecha e a flecha acertou alguém? Isaías 7, versículo 14, profecia que todos conhecem, o Senhor dizendo: o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Eu amo dizer isso, porque parece que não ficou claro para os ouvintes de Isaías quando ele disse isso. Quando ele disse que Deus dará um sinal, parece que todo mundo começou: Deus vai dar um sinal. A grávida, a mulher que vai dar à luz, era uma virgem. Tipo, ela grávida e virgem ao mesmo tempo. Se fosse hoje, todo mundo, truco, duvido. Eu duvido.
Bom, é um sinal incrível, uma virgem ficando grávida, e todo mundo, Deus, isso é um grande sinal, isso é um milagre, não pode ser que alguém esteja virgem e grávida ao mesmo tempo, é um grande sinal. Eles não, relaxa, você não entendeu, o grande sinal não é esse, o grande sinal não é uma mulher estar grávida, o grande sinal que só Deus pode fazer é que esse bebê que a virgem está concebendo é Deus conosco, é Deus na barriga de uma mulher, é Deus gritando, o Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te salva, é Deus olhando do céu e falando assim, era impossível isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração dos homens, aquilo que Deus estava preparando para os seus. Agora ouçam, ouça Israel, o Senhor Deus está na barriga de uma mulher. Quem que pensaria nisso? Convenhamos, quem que inventaria uma história como essa? Não faz sentido, vamos inventar uma história de que algo mais possível aconteça. Abra comigo em Lucas 1. Ajuda-nos, Deus. Lucas, que não era um dos 12 apóstolos, não era um dos seguidores primários de Jesus, teve uma incumbência uma responsabilidade de escrever tudo o que realmente aconteceu a respeito de Jesus. E ele fez isso com a maior das excelências, buscando as fontes primárias, né? Quem estava lá? Quem viu? Eu imagino o dia que Lucas sentou-se com Maria, mãe de Jesus, e conversou a respeito dessas coisas que nós vamos ver hoje. O dia que Lucas falou, porque depois ele passou a ser discípulo. Ele passou a caminhar com os apóstolos, caminhou lá no meio de Pedro, de Tiago, de João, caminhou com Paulo, se tornou um companheiro de viagens de Paulo, mas imagina o dia que ele veio, talvez em Éfeso, enquanto Maria morava com João em Éfeso, e um dia ele sentou, Maria, eu preciso te fazer algumas perguntas, eu preciso considerar a minha fé, eu já ouvi falar das coisas que Jesus fez, das mensagens de Jesus, mas eu preciso saber o que aconteceu com você, o que você fez, o que você ouviu. Como é que pode uma mulher dar à luz a Deus? Como é que pode uma mulher engravidar porque o Espírito veio sobre ela? Eu imagino Maria aqui já mais velha, explicando para Lucas, contando para Lucas, e Lucas perdido em ideias, perdido em palavras, e depois tendo que colocar tudo em palavras aqui, escrevendo a sua carta. E é isso que Lucas entende da conversa com as primeiras pessoas que ouviram isso. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas é quase óbvio de que somente Maria ou José poderiam passar essas informações para ele. Então, começa no versículo 26 do capítulo 1. No sexto mês de Isabel, porque Isabel tinha ficado grávida de João Batista. Então, no sexto mês de gravidez, quando Isabel já estava com 6 meses, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Olha o Gabrielzão. Gabriel. É agora. Ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, que era da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. Qual que é a importância de Lucas dizer isso? Lucas precisava fazer com que seus ouvintes primários entendessem de quem que ele vai começar a falar agora. Ele estava, da sua maneira, apontando para Isaías e dizendo assim: vocês se lembram
que Deus disse que Ele daria um sinal? Você sabe que esse homem morreu na cruz e ressuscitou, 40 dias depois subiu ao céu, e os discípulos ainda estão vivos no nosso meio? Vocês sabem do resultado disso? Então, aquela mulher, mãe dele, não era apenas uma mulher qualquer. A gravidez dele não foi comum. Você precisa saber que Isaías foi cumprido nela. O sinal que nós esperávamos para declarar que Deus estava no nosso meio é de que essa mulher, quando ela engravidou virgem. Então ele deixa claro isso, e ele vai continuar dizendo a respeito dessa mulher, da integridade dessa mulher. Ele vai dizer assim: ela estava comprometida a casar-se com um homem chamado José. E aí ele explica por que é importante dizer que ela estava comprometida a casar-se com José. Porque nós estávamos esperando que o Messias viesse da genealogia de Davi. Porque nós só poderíamos chamar ele de Messias, de Cristo, se ele fosse filho de Davi verdadeiramente. Por isso, a beleza dessa virgem em estar comprometida com José é poder... Lucas, como ele faz, e Mateus também fez da sua maneira, é dizer: Jesus não era simplesmente qualquer pessoa em Israel, ele veio da linhagem prometida de Deus em Davi. O nome dela era Maria, e o anjo veio onde ela estava e disse: o que o anjo disse? Alegra-te, agraciada, ou muito bem-aventurada. Por quê? Por quê, Jordão? O Senhor está contigo. Agora a gente tem que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então não tem como a gente simplesmente dizer que essa palavra foi a palavra que foi usada lá atrás, porque são duas línguas diferentes. Mas o correspondente a isso é o que nós lemos em Sofonias 3. Canta alegremente, ó filha de Sião, porque o Senhor Deus está no meio de ti. Imagina Maria ouvindo. E Lucas ainda diz, quando ele diz isso, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que tipo de saudação seria essa? Porque o anjo não veio e falou: e aí Maria, beleza? Qual é, Maria? Está fazendo o que aí? Não, ele vira e ele proclama sobre ela palavras necessárias para engrandecer a profecia bíblica. Ele diz: alegra-te, ó filha de Jerusalém, alegra-te, filha de Sião, porque chegou o dia de dizer: o Senhor Deus está no meio de ti. Agora calma que melhora. E ele diz: não temas. Por quê? Porque o temor sempre vem relacionado com a presença de Deus. Alegra-te, não temas. Por quê? Porque está todo mundo alegre e com as calças sujas. Está todo mundo: Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Lembra? Moisés vai falar assim: a visão era tão tenebrosa de que eu mesmo, as minhas pernas fraquejavam. Moisés vendo Deus, incrível Deus, alegra-te nele, com as pernas bamba. Por isso, toda vez que o anjo aparece, é preciso que o anjo diga: não temas. Esses tempos atrás começou a rodar na internet algumas imagens que fizeram como realmente apareceria os querubins. Aí é um bicho todo cheio de asa e cheio de olhos assim, coisa mais sem sentido, mais horripilante possível. E a frase: não temas. Como ver um bicho desse? Como ver um homem? Imagina Gabriel. Eu imagino Gabriel, vamos dizer que ele não apareceu com asas para Maria, mas ele pelo menos era um bitela de um homem brilhante, no mínimo. Um homem cheio da glória de Deus resplandecendo no corpo dele. E ele vira: alegra-te, não temas. Mas o que Maria faz com uma coisa dessa?
Maria, tipo assim, eu corro e eu fico, eu dou um sorriso para ele entender que eu vou sorrir, eu estou alegre, ou eu saio correndo para ele entender que eu estou com muito medo. Aí ela fica ali, ela fica, o que esse cara está falando? O que está acontecendo? Aí ele diga, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o nome Yeshua, na época de Jesus, era um nome derivado ou equivalente ao nome antigo de Yehoshua. Já ouviram falar disso? Então, o que isso significa? Yeshua significa salvação, mas o Yehoshua é Josué, é o nome de Josué, que significa o Deus que salva, ou o Deus da minha salvação, certo? Então guarda isso, essa informação. Então digamos que ele disse o seguinte, e darás o nome de o Senhor que salva, o Deus que salva. Guarda isso. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria ouviu isso e falou, que história é essa? Será que Deus não contou para o anjo que eu nunca tive relação nenhuma com mulher? Com outro homem? Será que esse anjo está sem informação suficiente? Será que ele está... Ô anjo, ô Gabriel, você é biruleibe? O que está acontecendo? Como que isso vai acontecer? Você sabe que para ter um filho precisa de um homem e de uma mulher. Você está falando só com uma mulher. E eu ainda não me deitei com esse homem, que ele sabia ser José. Agora, o que Maria está falando? É estranho quando a gente vê Maria falando assim, como que isso vai acontecer? Porque se Maria estava desposada ou comprometida a casar-se com José, será que ela não era esperta o suficiente para entender? Maria, isso vai acontecer quando você se deitar com José, né? Basta se casar. Você não vai casar com ele? Casa logo, né? Ô Lucas, você não vai casar? Então casa logo. Não é isso? Todo mundo entenderia isso. Maria, Isabel, por exemplo, ela não perguntou para o anjo, eu vou ter que deitar com Zacarias? Não, ele vai ficar grávida, pronto. Estou casado com Zacarias, mesmo que seja um velhinho murcho igual a mexa murcha, vamos embora. Vai rolar de alguma maneira, né? Maria meio que faz essa pergunta, mas como isso se daria? Porque Maria estava preocupada em entender como é que o Deus da minha salvação seria colocado no ventre dela. Como é que a promessa de Deus estar no vosso meio aconteceria nela? Não era simplesmente um filho. Ela entendeu, Deus está a ponto de vir. Esse aqui que nós estamos falando é Emanuel. Não é um bebezinho está conosco, é Deus está conosco. Deus no nosso meio. E ele será grande. Aí diz o seguinte, então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer? Se eu não conheço na intimidade homem algum. Se ela não tivesse feito a pergunta, o anjo acabaria a conversa ali, valeu Maria, a gente se vê mais tarde, a gente vê depois, vai dar tudo certo. Mas agora que ela fez a pergunta, como que isso vai acontecer? Aí o anjo fala, já que você perguntou, deixa eu te dar um pouquinho mais de informação, não posso falar tudo, Maria, tá? Não vou falar tudo para não dar um spoiler, mas segura firme. Aí ele fala assim, vai acontecer o seguinte, Maria, se segura, porque o bagulho é louco, ó, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá de ti será santo, e será chamado Filho de Deus. Essa palavra, quando ele diz assim, por isso aquele que vai nascer de ti será santo, ele não está simplesmente dizendo, por isso aquele que nascer de você vai ser puro, vai ser imaculado, sem pecado.
A palavra aqui é a mesma palavra dada para Deus de dizer que Deus é santo. Não é sem pecado, é para dizer totalmente separado. Por isso que ele está colocando aqui essa palavra, essa expressão para falar a respeito do nascimento de Jesus, para dizer como isso vai acontecer na barriga dela. Ele diz assim: e por isso ele não vai ser como o resto dos homens. Por isso ele vai ser separado, porque esse santo aqui também tem a conotação para apontar para o Messias, que é separado, ungido, separado por Deus para o seu propósito. Maria simplesmente buga, e aí ele ainda ele adiciona a história, ele vai falar assim: não, mas relaxa, Maria, porque também Isabel, a tua parente, ela espera um filho, mesmo ela já sendo velhinha. Aquela que era chamada estéril, já está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria agora, depois de tudo que ela ouviu, Isabel está grávida? Isabel está grávida? Nada é impossível para Deus a ela. Beleza. Se Isabel está grávida já de 6 meses, o que o anjo está me falando? Tranquila. Bora Bill, bora Gabriel. Ela vira para o anjo e fala: seja feita a vontade de Deus, aqui está sua serva, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e foi embora. A anunciação de Gabriel para Maria a respeito de Jesus, na minha opinião, é um dos textos que eu poderia ler diariamente, porque eu fico imaginando, como eu já disse no comecinho, eu fico imaginando a imagem do anjo junto com Maria, os sons que Maria estava ouvindo, o cheiro que Maria estava ouvindo, as sensações que estavam na sala, o temor, se Maria caiu de joelhos, se Maria fez como Moisés, de tampar os olhos e pensar: eu estou em terra santa, o que é isso, por que Deus veio me visitar? Ou se o anjo sorriu para ela quando ele disse: não fique com medo não, Maria. Maria estava no canto, mas Lucas disse: eu preciso respeitar a mãe de Jesus, né? Não vou humilhar ela. Mas ela contando para ele: eu estava no canto. Estou tentando achar palavras para não ser grosseiro. Eu estava no canto me borrando. É horrível, ficou grosseiro do mesmo jeito, né? Não consegui. Desculpa. Eu estava com muito medo, tremendo nas bases, assustado é melhor, muito assustado. E aí Lucas fala que ela simplesmente teve medo e o anjo disse: não temas. Mas imagina o peso desse momento na história do povo de Deus. Aqui, mais ou menos, já era por volta de 6.000 anos depois de Abraão. 5 a 6.000 anos depois de Abraão. Imagina isso. 5.000 anos. É tempo pra caramba. Da promessa de Abraão até Jesus. E agora, finalmente, uma mulher, uma jovem, que nem se casou, recebe a visita de um anjo e diz exatamente o que os profetas anunciaram: alegre-se, porque finalmente chegou o dia. Alegre-se, porque finalmente acabou a espera. Alegre-se. Quando eu falo a respeito dessa anunciação, especialmente no tempo de advento, eu volto para a nossa realidade. Aquilo que Jesus fala em Mateus 24, que ele diz: naquele dia, o Senhor dará ordens a quem? Aos seus santos anjos, e eles ajuntarão os seus santos de todas as nações. E eu fico imaginando essa realidade de Deus falar para os anjos: é agora, vai avisar todo mundo, vai anunciar: alegrai-vos, porque o seu Deus está no meio de ti. Alegrai-vos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva se fez pronta. Ora vem, Senhor Jesus. E a gente tremendo de medo, porque anjos vão estar falando com a gente. Trombeta. Paulo ainda fala assim: a trombeta soará.
porque certamente ela soará. Tipo, não fica achando que é figurativo, que é simbólico, não, porque com certeza os nossos ouvidos ouvirão e o som vai arrepiar o seu braço físico. Nós também vamos tremer de medo da anunciação da vinda do Messias. Maria então sai dali correndo e ela fala assim: beleza, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso ver se isso é real. Ela foi, viajou para a casa de Isabel, chegou lá. Quando chega em Isabel, ela fala assim: ô prima. Quando Isabel ouve a voz de Maria, o bebê no ventre de Isabel, o filho de Isabel, como o anjo havia dito para ela, já era um bebê cheio do Espírito Santo, desde o ventre dela. O bebê ouve: a mãe do meu Senhor está aqui. E é tipo assim, o bebê no ventre sente a presença do Messias no outro ventre, é cheio do Espírito Santo, a mãe se enche do Espírito Santo e vira uma bagunça, vira uma reunião do reteté, tudo lá, profetizando, gritando, cantando. É nesse momento, é no momento onde bebês estão respondendo ao Espírito, bebês dentro do ventre. Nós não estamos... Tem gente que não acredita que homens adultos fazem isso. Imagine bebês dentro do ventre. Os bebês cheios do Espírito Santo começam. Isabel entende. Como é que pode que a mãe do meu Senhor veio me visitar? Ela não fala: Maria, Isabel, deixa eu te contar o que aconteceu. Ela diz: oi Isabel, a mãe do meu Senhor veio me visitar, eu sou agraciada por Deus por isso. Mas Maria, a resposta de Maria é basicamente: você foi agraciada? Porque eu estou aqui, deixa eu te dizer em forma de música. É tipo musical da Disney. Aí agora começa a música. Aí Maria vem: oh, bem-aventurado sou eu. Mas isso é o que nós chamamos de Magnificat, que é a canção de glorificação que Maria faz em relação àquilo que aconteceu com ela. Agora ouve a canção que a jovenzinha virgem, que ninguém dava nada, declarou. E me disse, ela não sabia o que estava rolando. Ela diz o seguinte: oh, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus. O que está aí na sua Bíblia? Meu Salvador. Gente, aqui que eu disse, guarda o que eu falei a respeito do nome de Jesus. Olha o que ela estava gritando. Ela estava gritando, basicamente: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, Yehoshua. Ela não estava simplesmente dizendo: obrigado, meu Deus, por me engravidar. Ela estava dizendo que a salvação de Deus estava sendo glorificada nela. A consciência de Maria era de que a salvação de Deus já havia chegado. Era de que o Deus da minha salvação já estava no meio de ti. Se isso não é motivo para uma menina começar a cantar, eu não sei o que seria. E ela diz: porque Ele deu atenção à condição humilde da sua serva. E a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo. Lembra que o anjo disse que o filho dela seria chamado santo? E aí Maria olha para o poderoso Deus e diz: o nome dele é santo. Maria está fazendo a conexão que Davi fez, a conexão que Isaías fez, a conexão que os profetas fizeram entre o Deus Todo-Poderoso e o Rei de Israel. Entre o Deus Todo-Poderoso e o Messias homem. Esse homem que vai caminhar no nosso meio não é um simples homem, é
Deus Todo-Poderoso, é o Santo, é o Deus da minha salvação. Ele não é simplesmente um homem que vai nos salvar. O Deus, aquele que Deus prometeu, a semente da mulher, e essa semente da mulher é o próprio Deus. Isso merecia pelo menos um amém, um glória a Deus, alguma coisa assim. E ela diz assim: a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o seu poder com o seu braço. De novo, ela está usando profecias do Antigo Testamento para falar, até mesmo Isaías, quando Isaías fala que ele fará o sinal, Deus promete, porque a mão direita de Deus fará isso acontecer. Ela diz finalmente que ele manifestou o seu poder com o seu braço. Como dispersou os que eram arrogantes no pensamento de coração, derrubou os tronos dos poderosos e levou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Ele auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão, e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Eu não sei se você percebe uma estranheza na canção de Maria, porque parece que Maria não estava simplesmente falando, obrigado Senhor porque eu estou grávida. Maria, cheia do Espírito Santo, ela se torna uma profetisa no meio da nação de Israel. Ela está profetizando a respeito do futuro de Israel, por causa do nascimento de um bebê. Talvez você não tenha percebido, mas a canção de Maria é praticamente um paralelo à canção de Ana. Vocês lembram da canção de Ana do Antigo Testamento, em Juízes? Perdão, 1 Samuel? 1 Samuel 1? Quando Ana vem diante do Senhor e ela descobre que ela está grávida, ela canta quase com as mesmas palavras. Ela proclama, obrigado Senhor, porque o Senhor ouviu a minha canção, o Senhor da minha salvação, o Senhor veio sobre mim. E qual é o fruto que ela realmente está proclamando? Esse menino aqui vai causar muito problema. E foi o que aconteceu, Samuel causou muito problema em Israel. Antes de Ana cantar aquilo, a revelação era rara naqueles dias. Depois de Samuel, Davi é ungido, tabernáculo de Davi com 24 horas, com músicos e cantores profetizando ao som de instrumentos, uma nação inteira caminhando em paz com o Senhor. E a história continua depois. Agora Maria ouve a proclamação de Deus, chegou a hora, e ela entende que a minha alegria não está relacionada com o fato de eu finalmente conseguir o meu sonhado bebê. A canção do meu coração não está relacionada com o fato de Maria se sentir completa agora, que ela vai ter um bebezinho. Maria compreendeu o que está acontecendo não tem a ver com os homens. Isso que está acontecendo é que Deus se movimentou em direção ao homem e o homem não podia fazer nada a respeito. O homem que não podia alcançar Deus agora está sendo alcançado por Deus. Da maneira mais louca possível, um bebê na barriga de uma mulher. A nossa vida hoje, enquanto nós somos chamados ao advento, a maneira que nós hoje somos chamados a lembrarmos da história da proclamação do anjo para Maria, em relação à segunda vinda de Jesus, é primeiro entender que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que não se pareça com aquilo que nós esperamos. Porque talvez até nós que somos uma comunidade muito focada no ensino de escatologia, o ensino das profecias, às vezes a gente enquadra as coisas como com concreto e ferro, como se as coisas precisassem ser exatamente como nós imaginamos. A gente poetiza, a gente romantiza o fato de nós muitas vezes clamarmos para que nós sejamos uma comunidade de mártires, por exemplo. Nós falamos a respeito disso, nós ensinamos
Que o Senhor nos encontre dignos de sermos chamados para o martírio um dia. Mas será que nós estamos preparados para surpresas que as profecias bíblicas vão trazer para os nossos dias, antecedendo a vinda de Jesus? Será que a nossa expectativa está de que nós sejamos encontrados com uma satisfação que é para completar o orgulho e o ego do nosso coração, porque nós precisamos ver, porque nós precisamos ouvir? Ou será que nós estamos dispostos a ser tomados pelo redemoinho de surpresas de Deus? Pelo redemoinho de coisas aleatórias e sinistras que vão acontecer no nosso meio nos anos por vir? E encontrar a alegria da salvação em simplesmente confiar de que Deus, isso não faz absolutamente sentido nenhum em um Senhor fazer dessa maneira. Mas, eis aqui seu servo. Senhor, o que o Senhor está me chamando a viver nesses próximos anos não faz sentido algum. A minha família não vai gostar. O meu noivo não vai gostar. Imagina Maria. O meu noivo não vai gostar nada disso, ô Gabriel. A gente já tem tudo planejado. Que história que é essa? Fala uma coisa dessa não. Meus amigos não vão gostar do que você está dizendo que isso vai acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa, não é meu respeito. Não é a respeito do meu sonho. Não é a respeito dos meus planos. Não é a respeito do meu ministério. Não é a respeito das minhas vontades. Não é a respeito dos meus ideais. Não é a respeito da minha ideologia. É a respeito de um Deus que se assenta no trono. É a respeito de um Deus que está planejando para si um dia de glorificação. Um dia do casamento para o seu filho. E nós estamos sendo convidados para uma coisa que nós não fazemos ideia de como será. Mas a mesma intenção no coração de Deus naquele dia com Maria, é a mesma intenção no coração de Deus em nos chamar para sermos parceiros da sua vinda e do seu retorno. É a mesma intenção de dizer, é o seguinte, o bagulho vai ser louco. A pergunta é, você está disposto? Você quer vir de carona? Você está a fim de caminhar comigo, mesmo não sabendo qual vai ser a esquina que nós vamos virar? Você está a fim de vir comigo, mesmo sem saber se amanhã você vai ter comida ou não, se amanhã você vai estar sozinho ou não, se amanhã você vai estar em Varginha ou não, se amanhã você vai poder ter o que você tem hoje ou não, ou você vai querer continuar o seu planinho de ter uma vidinha perfeitinha do seu jeitinho. Maria, você quer se unir a mim na alegria da salvação? Ou você quer continuar sendo vista como uma boa menina? Porque eu te garanto que, para que Maria fosse chamada, agraciada de geração em geração, primeiro ela foi envergonhada pela decisão de aceitar o que Deus tinha para ela. Nós hoje, tendo sido chamados por Deus pela salvação que veio pela graça, por meio da fé, nós só temos uma resposta. É sim, a gente não olha para trás. Deus, seja feita a tua vontade na terra, como a tua vontade é feita no céu. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei quem vai estar comigo. Eu não sei se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter comida, como vai ser, eu não sei. A minha resposta é, o teu servo está aqui. E por mais que eu esteja tremendo com as minhas pernas, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu sei que se Deus está conosco, se Deus nos chamou, o resto é resto. O resto é resto. Bora Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus. Uma coisa que eu amo a respeito dessa questão da presença de Jesus ou da vinda de Jesus, do Deus conosco, relacionado com a alegria, é de que o salmista proclama que Deus, na sua direita, há prazeres eternos, em sua destra, há alegria, há prazeres
a alegria e satisfação completa. Mas quem está verdadeiramente à direita de Deus é Jesus. Por isso que nós vemos que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer outro dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus irmãos. Jesus, se tem alguém que é alegre e feliz, é Jesus. Se você imagina o autor da tua salvação como um Deus irado e simplesmente apático da realidade, esqueça. Jesus morreu na cruz e Ele se alegra porque Ele conquistou a vitória sobre a morte, sobre a realidade. Jesus se assenta à direita do Pai, esperando o dia que todos os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Para o dia da sua maior satisfação, tomar o que é seu, ter o que é seu. Antes de subir, Jesus orou ainda ao Pai e Ele disse: Pai, eu te peço, uma coisa eu desejo, Pai, que estes que o Senhor me deu estejam comigo aonde eu estiver. Pai, eu peço que hoje o Senhor torne a nos dar a alegria da Tua salvação. Feche os seus olhos e pense na satisfação de ter sido chamado por Deus para participar da história da salvação da humanidade. Talvez você aproveite esse momento para agradecer. Talvez você aproveite esse momento para pedir: Senhor, eu já perdi a minha alegria. Torna a dar minha alegria, Senhor. Talvez esse seja o momento de você dizer: Senhor, me perdoe porque eu fiz pouco caso da Tua salvação na minha vida. Torna a dar minha alegria da Tua salvação. Ou agradeça ao Senhor porque Ele deu o primeiro passo em sua direção. Ele que se movimentou para te ter. Alegre-se. Cante. Rejubile. Regozija-te. Exulte de todo o coração, porque o Senhor Deus está no meio de ti. O Senhor Deus te salva. O Senhor se alegra sobre vocês. Oh Deus da minha salvação, cante sobre nós as suas canções. Beija-nos com os beijos da sua palavra. Lava-nos com as suas palavras de alegria e satisfação em nós, para que nós possamos viver totalmente para Ti, Te amando de todo o coração, sendo obediente às suas palavras. Alegra-te. Obrigado, Jesus, porque Tu nos salvaste. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue foi derramado por nós. Obrigado, Pai, porque as Suas promessas são sim e amém. Obrigado, Pai, porque todas as Suas palavras não voltam vazias. Obrigado, Pai, porque nenhuma das Suas promessas cai no chão infrutífera. O que o Senhor disse vai acontecer, porque o Senhor é quem cumpre as Suas palavras. O Senhor é quem faz o futuro, a história acontecer. Nós não estamos sem esperança. Nós não somos como os que dormem. Nós não fomos abandonados por Ti. Nós aguardamos o dia que nossos olhos Te verão, Jesus. Aguardamos o dia em que seremos transformados à mesma imagem do Filho. Aguardamos o dia em que tudo aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. O dia, Senhor, daquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós poderemos Te amar por completo. Te amar com tudo que temos, Te amar com tudo que somos. Com a nossa mente, com a nossa fé,
com o nosso coração, a nossa força. E o Senhor terá tudo de nós, porque o Senhor é digno disso. Remova de nós o medo hoje. Remova de nós a apatia. Remova de nós as feridas causadas pelo tempo, causada pelos homens, causada pelas palavras. Faça com que nós venhamos nos alegrar. Faça com que nós venhamos jubilar em esperança, batizados pelo Teu Santo Espírito. Remova de nós tudo aquilo que faz com que nós venhamos perder a noção, perder o apego à Tua vinda. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer o cansaço da caminhada, da jornada, da peregrinação. Ajude-nos a perder os medos, as inseguranças, o medo do abandono, de não sermos cuidados por Ti. Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, que nós venhamos nos alegrar, porque nós estamos em Sua companhia, debaixo das Suas asas, nós estamos escondidos. Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso esconderijo. No dia da dificuldade, nós esconderemos em Ti.